Bom dia! Estamos aqui com vocês mais uma vez, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, o horário que eu escolhi para compartilhar com vocês algumas coisas da Palavra de Deus. Eu espero que hoje o áudio esteja um pouquinho melhor, tentamos dar uma ajeitada aqui na técnica. E deixa eu abaixar aqui, senão eu fico ouvindo eu mesmo aqui falar com vocês. Só um segundinho. Muito bem. O caminho de Balaão. Esse é o tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Um tema que eu coloquei no blog, muita gente participou. Agradeço a todos que participaram ali, visitando o blog, Alguns comentaram, e esses que comentaram, então, são aqueles que vão participar no final do sorteio do Apocalipse Sem Mistério. Tá? Comentário do Apocalipse que eu escrevi já há algum tempo, e que hoje um de vocês que comentou o blog aí vai receber esse prêmio. Ok? Muito bem, caminho de Balaão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E é um assunto um pouco difícil de se tratar em alguns instantes. Eu falei sobre o erro e a doutrina de Balaão. Você vai poder acompanhar ao teu lado. Evidentemente você não vai conseguir ler o texto, mas fica tranquilo. Terminado o vídeo, esse assunto vai para o blog, o artigo todo vai para o blog. Esse vídeo vai lá para o canal do YouTube e você vai poder então assistir novamente, analisar as coisas que eu falei aqui, se tem fundamento, se não tem fundamento, e de repente trazer até suas críticas que seriam muito bem-vindas. Erro e doutrina, falando sobre Balaão. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, o que acontece? Nós encontramos ali alguns personagens que são citados. Jezabel, Balaão, tem alguns grupos, os nicolaítas, os que se dizem judeus e não são. Todos esses grupos aparecem no capítulo 2 e 3, onde a temática é a igreja de Cristo, representada pelas 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. E desses grupos aqui, eu vou falar sobre um deles. Então eu escolhi o Balaão para falar um pouquinho. Os demais, eu comento bastante isso no meu livro sobre cada um deles. Então, erro e doutrina desse camarada. Mas para falar sobre isso, amados, eu precisava primeiro falar um pouquinho de quê? Falar um pouquinho sobre quem é Balaão. E quem era este homem? Quem era Balaão? Balaão, ele residiu numa cidade chamada Petor, que ficava às margens do rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio muito citado nas Escrituras, que inclusive aparece no Apocalipse, lá na sexta taça. E essa região fica na Mesopotâmia, que é atual Iraque. Então, esse era o lugar onde estava Balaão. E o que ele fazia? Quem era Balaão? Isso é importante. Vamos conhecer o personagem antes de comentar sobre o seu caminho. Ele era um profeta, A pergunta que fica para a gente aqui: era um profeta? Quando nós vamos para o Velho Testamento, no livro de Josué, no capítulo 13, no verso 22, Josué se refere a ele como perdão, deixa eu só acertar aqui que está bagunçadinho. Só um segundo. Isto. Josué, então, 13:22, menciona ele como adivinho. E essa questão de Balaão ser um adivinho é confirmada depois nas palavras de Moisés. Olha o que está escrito lá em Números, 22:7. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Olha só, os anciãos de Moabe e de Midian, enviados por Balaque, o rei de Moabe,
vão então com preço de encantamento. Eles vão contratar Balaão. Percebe? Então, o Velho Testamento apresenta Balaão como adivinho. E o vocábulo que é usado ali no Velho Testamento é o akousen, que significa conjura, adivinhação, praticantes de adivinhação. Ações muito diferentes dos profetas de Israel. Completamente diferentes. Em nenhum momento a gente vai ver um profeta de Israel praticando coisas desse tipo, e muito menos sendo contratado para fazer isso. No livro de 1 Samuel, pouco antes da coroação de Saul como rei, nós vemos ali que um termo diferente que era usado por profeta no Antigo Testamento, o vidente. Mas ali fala da vidência em relação a Deus. E outra coisa, fala que Saul também levou um valor em dinheiro, mas isso era voluntário. A pessoa que ia ofertava, porque os profetas viviam subsidiados então pelo povo, mas era voluntária a oferta. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma coisa um pouco diferente. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, se refere a Balaão como um profeta. Mas Pedro estava errado em falar dele como um profeta? Não, se justifica por alguns pontos. Por quê? Balaão falava com Deus, queridos. Ele falava com Deus. Ele ouvia a Deus e ele recebia revelações. 3 coisas muito comuns no ofício de um profeta. Então, se referir a ele como um profeta também não estava incorreto da parte do apóstolo Pedro. Ok? A gente vai voltar a esse assunto depois. Então, quando a gente olha para o caso de Balaão, o que a gente percebe? A gente percebe que ele pode ser o representante de uma classe. Como assim o representante de uma classe? No sentido de que Deus fala com pessoas que não pertencem ao povo dele. Isso é um fato. Isso é um fato que Balaão não é o único exemplo que nós temos no Velho Testamento. Deus fala com muitas pessoas no Velho Testamento. Deus falou com reis. Agora, pessoas que não pertenciam ao povo de Deus falavam com Deus, ouviam a Deus e até receberam revelações de Deus. Porém, o fato disso acontecer na vida de uma pessoa não faz dele um representante de Deus. Nós podemos ter pessoas que ouvem a Deus, falam com Deus, Deus até mostra algumas coisas para elas e elas não são enviadas de Deus. O fato de eu receber uma palavra de Deus não quer dizer que eu tenho plena comunhão com esse Deus. Eu posso vir a por exemplo, Deus fala com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Eu te tirei da sua terra. Deus falou com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e se tornou um amigo de Deus. Então, eu posso me tornar amigo de Deus a partir de uma revelação ou não. Depende. Depende da questão. Então, ele representa uma classe. Ele representa um grupo aqui nessa história. Ok? Como eu falei, isso pode acontecer hoje. Pessoas que ouvem a Deus, falam com Deus, têm revelação, mas não são enviados de Deus. A gente vai continuar. Agora, o que acontece com pessoas que estão nessa condição, de ouvir a Deus, falar com Deus, receber revelações de Deus, mas não andar com Deus? E aí a gente fala sobre a questão do fim de Balaão. O fim de Balaão. E qual foi o fim de Balaão? Primeira coisa, ele não viveu tempo suficiente para desfrutar de tudo que ele ganhou. Como eu posso afirmar uma coisa dessa? É simples. No livro de Números, capítulo 31, do verso 1 ao 8, narra já a entrada de Israel nos territórios da Palestina. E ele chegando ali, nas vizinhanças, chegando a Midian, Deus ordena que eles ataquem os midianitas, que se tornaram inimigos do povo de Deus. Isso vai aparecer no livro de Juízes depois, com Gideão, eles estão lá envolvidos na história de novo, no confronto com Israel. E fala que eles atacam e matam todos os homens midianitas. Entre eles estava Balaão.
Ou seja, ele foi morto pelo povo que ele tentou fazer destruir. Ele não viveu o tempo suficiente para desfrutar das riquezas que ele obteve com aquele serviço prestado a Balaque. Mas, se fosse só isso, estava tranquilo. Mas tem mais, porém tem mais coisas. O fim de pessoas que andam pelo caminho de Balaão não é o problema que eles podem colher somente nessa terra. Que de repente eles podem até passar ilesos nessa terra. Mas o problema é a questão do juízo. Olha o que o apóstolo Pedro fala então nessa segunda carta. Eu vou ler o texto para vocês aqui. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Estes são escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos. São árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas. Estrelas errantes, para os quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Pedro vai falar isso lá no capítulo 2, do 15 ao 17, e Judas confirma isso lá nos versículos 11 até o 13. E nesse texto já temos um pouco da característica do caminho de Balaão, das pessoas que trilham pelo caminho de Balaão. Então o fim deles, às vezes é amargo nessa terra, e é amargo também no juízo final, no juízo vindouro, se eles não mudarem o rumo das suas ações. Muito bem. Prosseguindo. E qual é o legado, de Balaão? Ele figura entre os personagens bíblicos, que deixaram seu nome na história, porém de uma forma negativa. Tá? Eu citei Jezabel, estou citando Balaão, e poderia citar outros personagens, como Judas Iscariotes. Deixaram seu nome na história, todo mundo ouve falar deles, mas nunca para o bem, sempre com alguma dificuldade. Mas para entendermos bem o legado de Balaão, nós precisamos ler as 3 passagens do Novo Testamento que falam sobre ele. Ok? Então eu vou ler junto com vocês aqui. Tá? Então uma eu já li até, vou ler um pouco mais, 2 Pedro capítulo 2. E percebam que na leitura nós vamos percebendo as características de quem segue o caminho de Balaão. Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça. Porque tais homens têm prazer em deleites à luz do dia, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Eles estão dentro da igreja. Ok? Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Legado de Balaão. Segundo texto, Judas. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor ao lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. E o último texto é Apocalipse capítulo 2, que diz assim: Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então esses são os 3 textos que nós temos aqui no Novo Testamento, que vai falar sobre Balaão. Tá? E com base nesses 3 textos, então nós vamos prosseguir aqui a nossa conversa, a nossa prosa. Queria dar uma paradinha aqui, falar com o Manuel Rosa Fernandes, Deus te abençoe, querido. Abençoe a Marlene Pereira, a Rita Aparecida Brito, que estão aí nos acompanhando
né, nesse vídeo, e os demais que eu não consigo perceber o nome aqui. Temos aqui a Lourdes, quem mais? Deixa eu ver. Regina, pastora Regina, Renata, o Sérgio de Franca, Carlos Eduardo, Tiago Nas, Tiaguinho, ok? Pastor Levi, Luci Coelho, Ed Heitor, Samuel Bulo de Araraquara, se não me falha a memória, e Patrícia Sanches, aqui pertinho. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui na nossa prosa sobre Balaão. Então, o legado de Balaão, eu propus, né, quando eu lancei esse assunto, eu propus o seguinte, né? O erro e a doutrina de Balaão são a mesma coisa ou são coisas distintas? Tá? Então essa foi a pergunta que eu fiz e que nós vamos trabalhar um pouquinho em cima delas agora. Antes, porém, de falar do caminho de Balaão, eu queria falar de um outro caminho. Quando nós estudamos o livro de Atos, é muito interessante que lá, o livro de Atos, em vários momentos do livro de Atos, e eu terminei de escrever um comentário de Atos recentemente, ele fala o seguinte, que ele se refere ao Evangelho como o caminho, os seguidores do caminho. Então, o Evangelho ele é chamado caminho no livro de Atos, né? Ali pelo apóstolo Paulo e pelo Lucas, né? Que foi o autor do livro. Então, olha só que interessante. E nós sabemos que Jesus declarou o seguinte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, quando Jesus faz essa declaração, no caso, ele já está trazendo toda a exclusividade do caminho para Deus, para ele, Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então, queridos, qualquer outro caminho é alternativo. Qualquer outro caminho pode ser um desvio. Pode ser, porque eu vou explicar para você aqui, pode ser. Tem uma razão que eu vou falar assim, isso já. Então, como é que eu vou falar sobre o caminho de Balaão aqui? Eu quero comparar os dois caminhos. O caminho de Jesus Cristo, o caminho que ele traçou e o caminho traçado por Balaão. São dois caminhos que eu falo que são antitéticos, né? São opostos entre si. Então tem resultados diferentes, tem conduta diferente e tem resultados diferentes também. Então vamos continuando. Eu vou usar aqui até um comentário do Adilson. Adilson foi um dos que comentou o blog, né? O post lá do blog. E ele separou, achei muito interessante o que ele fez, o erro de doutrina. E por que ele separou isso? Uma razão óbvia, né? Erro tem a ver com uma coisa, e doutrina é princípio, é outra coisa. Então são duas coisas distintas. E de certa forma eu já começo a responder aqui a pergunta. Se o erro e a doutrina de Balaão são a mesma coisa, são coisas diferentes. Quando se fala em erro de Balaão, no Novo Testamento, é usado uma palavra grega, plané. Plané. E o que significa essa palavra? É o seguinte, ó, desvio de comportamento, afastamento daquilo que Deus afirma ser verdadeiro, erro, né, decepção, que resulta em vagar, caracterizada pela presença do pecado. Então, o plané, ele é um desvio. E um desvio causado por alguma circunstância externa e que tem características, apresentando coisas que fazem com que a pessoa que está no plané esteja fora do propósito original. Então, o erro de Balaão é um caminho alternativo, é um desvio. Ok? E quando eu falei sobre desvio, no caso, eu disse falei que o desvio nem sempre, ele pode ser um caminho que não de todo errado. Mas eu vou explicar porque isso, fica tranquilo aí. Mas antes, então, fica muito claro. O erro de Balaão é o seu caminho. O erro de Balaão é a opção que ele fez. Ele se desvia dos propósitos de Deus. Esse é o erro de Balaão, principal. E por que um caminho? Por que um desvio pode de todo não ser errado? Pensa assim comigo. Vou dar um exemplo prático. Os reis magos. Eles veem a estrela lá no Oriente, eles vão até Jerusalém procurando aquele que era nascido rei dos judeus, falam com Herodes, falam com os sacerdotes ali e vão para Belém, que foram indicados a procurar Jesus em Belém. Terminam a visita a Jesus e precisam voltar para a sua terra. Eles têm que fazer um caminho para retornar para a sua terra. Mas Deus fala com eles. Não volta para Herodes. Não passem por Jerusalém.
Então eles pegam outro caminho e vão para a sua terra. Eles se desviam do caminho que eles iam fazer e eles se desviam para chegar até onde eles precisavam. Mas quem ordenou que eles assim o fizessem? Deus. Em alguns momentos da nossa vida, Deus, nós temos alguns caminhos e nós podemos ter que nos afastar de alguns propósitos, parece que estamos nos distanciando de alguns propósitos. Deus nos leva por outros caminhos, não é Deus nos levando por um outro caminho, mas quando Deus abre alternativas, muda os seus caminhos diante de nós, o fim é sempre o mesmo. É a vontade dele, é o propósito dele que será atingido. Por isso que o desvio, em alguns instantes, se ele vem de Deus, ele não é um desvio, uma coisa negativa. Ele é outro caminho, ele é uma outra maneira que Deus está usando para nos levar até algum lugar. Isso é muito comum mesmo no trânsito. Você vai para uma rua, tem um buraco, tem a placa, desvio. Aí você segue aquela plaquinha desvio e volta para o seu roteiro à frente. Mas isso é uma coisa planejada, orquestrada. Quando eu estabeleço o caminho, o desvio, aí ele não volta mais para o propósito. Um desvio da minha conduta, do meu caminho diante de Deus. Eu vi uma pregação que eu achei fabulosa do pastor John Ortberg. E ele fala que, imagina uma espaçonave que sai daqui para ir até a Lua. São milhares de quilômetros. Se eles errarem em 1 grau a sair daqui, da espaçonave, quando chegar à Lua, ela vai passar quilômetros da Lua. Pequenos erros da nossa vida podem nos afastar completamente do propósito de Deus e nos levar para um lugar que a gente não quer. Caminho de Balaão, erro de Balaão. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte, ó. Porque, capítulo 3, tá? Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Isso é característica do caminho de Balaão. O Deus é o homem, o Deus é ele mesmo. Os interesses dele são nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais. Ora, queridos, todos os caminhos, no caso, eles são norteados por princípios. Caminhos na rodovia tem princípios. Caminho na cidade tem princípios, tem regras. Caminho de Deus tem princípios, tem regras, tem leis, tem a palavra de Deus. Quando eu saio fora desses princípios, eu estou então determinando quais são os princípios, quais são as regras que eu vou seguir. Então a doutrina de Balaão se refere aos princípios que eu aplico, que as pessoas que estão fora dos planos de Deus aplicam para atingir os seus objetivos. E tem uma coisa terrível no caminho de Balaão, na minha opinião. O aspecto mais complicado do caminho de Balaão e perigoso, sabe qual que é? Ele se baseia na verdade. Como assim, pastor? Queridos, em qual momento Balaão falou uma mentira para Balaque? Observe o texto. Nenhum. Ele falou do que Deus ia fazer com o povo de Israel? Verdade. Ele trouxe uma profecia que uma estrela procederia de Jacó? Verdade. Ele falou que Deus ia destruir o povo se o povo pecasse? Verdade. O caminho de Balaão usa a verdade. A diferença é que ela usa a verdade contra o povo de Deus. Enquanto Jesus Cristo é a verdade a favor. A verdade de Jesus Cristo nos leva à libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá do outro lado não. Eles não mostram a verdade para você. Balaão não falou a verdade para o povo. Ele falou a verdade para o Balaque. Ele não trouxe o conhecimento para o povo. Não alertou o povo. Ele falou a verdade para quem tinha interesse em aplicar essa verdade, princípios dessa verdade, não a favor, mas contra. Ele não foi lá dizer para o povo, olha, se você pecar, Deus vai matar. Não, eles não foram disso. E sabendo disso aqui, falou, opa, olha que legal. Engano. Usa a verdade para enganar. Essa é a parte mais complicada, porque fica difícil você perceber onde estão os caminhos de Balaão. A premissa, as premissas do caminho de Balaão, eu diria o seguinte: vencer a qualquer custo.
Os fins justificam os meios. Balaão, ele dá a informação que não deveria ter dado a Balaque, recebe uma grana boa ali, né? Grana do tipo recebeu Judas, ok? As 30 moedas que Judas recebeu, eu não sei se você já parou para estudar o que dava para comprar com aquelas 30 moedas. Era muita coisa. Judas ia ficar de boa. Então, ele não estava preocupado com o que as palavras dele, a informação dele ia causar. E você já viu o que causou a informação dele? Então tá, você leu o livro de Números, capítulo 25, do 1 ao 9, você vai ver as consequências. Mais de 20 mil pessoas do povo de Israel morreram. 24 mil pessoas morreram naquele dia, num dia, por conta da informação que o Balaão trouxe. Por conta da graninha que ele ganhou prestando serviços a Balaque. A doutrina de Balaão tem premissas humanas. É o eu, sou eu. O que eu preciso, eu não estou preocupado com o que vai acontecer com você. Eu, atingindo meus objetivos, beleza. Você se vira. Eles usam, o caminho de Balaão usa o quê? Usa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida para manipular as pessoas. É isso que eles usam. Né? Porque lá o problema foi sexo, refriado, idolatria, tudo isso. Né? Então eu fiz, né, para resumir essa história toda, aqui que eu fiz aqui. Eu fiz um gráfico, então é quase certeza que você não vai conseguir enxergar aqui, eu tenho até uma versão um pouco maior, mas que mesmo assim talvez você não consiga ler todos os detalhes. Mas eu fiz um paralelo aqui entre o caminho de Jesus e o caminho de Balaão. Eu vou ler esse gráfico para vocês, fechando essa meditação de hoje, essa prosa. Depois, se você quiser comentar, mandar perguntas, fique à vontade. Então, o caminho, efeito. Jesus aproxima o indivíduo de Deus. Caminho de Balaão, coloca o indivíduo numa rota de colisão com Deus. A base dos dois é a verdade, como eu disse. Os dois usam a verdade. Só que Cristo usa a verdade para salvar o homem. E os balamitas aplicam a verdade para destruir o homem. Consequências, na parte de Jesus Cristo, né, quando ele se entregou, ele trouxe e implantou esse caminho, Cristo é exaltado e honrado por causa da sua autoentrega a Deus. Libertação daqueles que o seguem. Balaão humilhado e desonrado por causa da sua resistência a Deus. Morte para quem o segue. Morte para quem o segue. Natureza do do caminho de Jesus, a retidão. Natureza do caminho de Balaão, a perversão. O que mais? A doutrina. O caminho de Jesus, mandamentos, a lei de Deus. Caminho de Balaão, os conceitos humanos. Quem manda no caminho de Jesus, o Espírito. Quem manda no caminho de Balaão, a carne. Né? Se apega aos princípios. Quem está com Cristo, se apega aos princípios para obter o que ele deseja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você conhece bem. E do outro lado, abre mão dos princípios para alcançar os seus objetivos. Abre mão, não importa. Exemplos, temos exemplos bíblicos disso aqui? Temos, vários, né? Do caminho de Jesus, dois exemplos fabulosos, Enoque e Elias. Tão fabulosos por trilhar o caminho de Deus, que foram arrebatados antes do tempo. Né? Já estão com Deus, né? Arrebatando, nem experimentaram a morte. Né? E tem aquela pergunta, né? Serão as duas testemunhas? Não sei. Aí você tem que estudar o Apocalipse, tem que ler meu livro. Gease e Judas Iscariotes, exemplos do caminho de Balaão. Gease, você deve se lembrar, o ajudante lá, né? O moço que servia Eliseu. Eliseu recusa a grana, os tesouros de Naamã. Gease dá um pelé ali no Eliseu, sai escondidinho, vai lá, arruma uma grana, esconde, está tudo bem. Gease, você foi? Não fui em lugar nenhum. Mentira, opa! E o mal que estava sobre Naamã cai sobre Gease. E Judas Iscariotes, que eu até já citei. Né? Também é outro exemplo do caminho de Balaão. Recompensa do caminho de Cristo. Prêmio da justiça, vida eterna. A esperança está no porvir. E no caminho de Balaão? Prêmio da injustiça, condenação eterna. A esperança está neste mundo.
Muito bem. Este é um resuminho do que eu imaginei e pensei esses dias sobre o caminho de Balaão. Que eu vou ampliar esse estudo e quero transformar ele num pequeno livro, né? Um livreto. Caminho de Balaão, que nós possamos estar atentos a tudo isso, cuidar da nossa vida. Os líderes, nós que somos líderes, pastores, atenção, muito cuidado, ok? Você vai poder, como eu disse, então pegar esse texto, pegar a apresentação, vai poder ver o teu vídeo no blog ou lá no canal do YouTube também, vai estar espalhado por aí essa questão. Certo, queridos? Obrigado por estar acompanhando aí, obrigado mesmo. Todos que se manifestaram, todos que estão presentes nesse pequeno estudo bíblico que estamos fazendo. Deus abençoe vocês por mais este momento. Obrigado pela sua audiência. E peço, então, você acesse o blog apocalipsemistério.wordpress.com, canal no YouTube, tá? Rabi Edições. E uma coisa que eu queria pedir também, se você quiser fazer, manda sugestões de coisas que você gostaria que a gente falasse aqui nesses vídeos às sextas-feiras. Tá? Perguntas, comentários, tudo sempre voltado a uma questão bíblica. Eu tenho trazido algumas palavras sobre o Apocalipse, que é uma área que eu gosto bastante, escrevo bastante, tenho material escrito. Mas pode mandar suas perguntas também, seus questionamentos, e nós vamos produzir e conversar por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.